Parte número 2, continuando a partir de Romanos 15, verso 25. Romanos capítulo 16, verso 25. Paulo está falando que existe um mistério de Cristo que estava guardado em segredo nos tempos eternos, antes do mundo for criado, antes mesmo dos anjos serem criados. Isso aparece com mais clareza naquele meu vídeo que eu falo da criação. O mistério do querubim ter caído, que eu estou até devendo continuação do vídeo. Estava lá, tudo desse mistério de Deus estava guardado com ele. E aí Paulo fala, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio da escritura dos profetas. Ele não disse por meio das minhas escrituras, por meio das escrituras de Pedro, por meio das escrituras dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele disse por meio das escrituras dos profetas. Ele sinalizou para trás. Ele não sinalizou ali para aquele tempo. Mas Luiz, não era o tempo da luz, o Novo Testamento? Sim, mas o Novo Testamento que você chama de Novo Testamento é uma equação do Antigo. Se você não sabe calcular as palavras dos profetas, você não entende as palavras de Paulo na sua totalidade. Não quer dizer que não é o suficiente para você não ser salvo. Você pode ser salvo, mas e aí? Vai anunciar os segredos, os mistérios de Deus? Vai ser participante da restauração de todas as coisas? Quer uma posição mais elevada no reino? Eu acho que todos querem. Então, também, além de ser humilde, além de ser o menor, além de praticar os mandamentos de Deus, além de ter fé, de ter santidade, tem que estudar a Escritura. Se tornou manifesto pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Isso quer dizer que o que estava oculto e que foi manifestado segundo as palavras dos profetas, pelas escrituras dos profetas, foi dado a manifestar segundo o mandamento de Deus. Que tudo o que se fala é segundo o mandamento de Deus. Que tudo o que se fala era mandamento de Deus que essas coisas fossem anunciadas assim. Isso que quer dizer. Para a obediência por fé entre todas as nações. Aí ele finaliza a carta. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos direto para um ponto que faz parte desses mistérios que estavam encobertos e que foi manifestado pelas palavras dos profetas naquele tempo, segundo o mandamento de Deus. Vamos ver pelo menos um desses mistérios. Romanos capítulo 9, a partir do verso 24, um assunto que começou a ser desenvolvido no verso 1 e que é incrivelmente torcido pelos calvinistas. E Luiz, você adora falar dos calvinistas, né? Ô, homem que só fala dos outros. Não, irmãos, mas tem que falar. Tem gente que não gosta, a gente que fala... Luiz, prega a palavra, deixa calvinista, adventista pra lá, deixa todo mundo pra lá e prega você o que você acha certo. Negativo. Não condiz com o que Paulo fazia. Romanos 9, verso 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui ele vai colocar a sua base. Qual foi a base que Deus chamou pessoas, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Qual é a base, apóstolo Paulo? Abraão somente, que está em Romanos 4? Serei pai de muitas nações? Não, aquilo é um início. Paulo tem que introduzir a carta falando que Abraão é o pai de muitas nações, é o pai da circuncisão, mas também é pai de muitas nações. Salvação pela fé, ele tem que introduzir a carta. Gálatas estava sendo atacado justamente por não entender isso. Mas olha o que ele diz aqui, agora ele vai ampliar a revelação. Agora já está chegando, já passou da metade da carta. Romanos 9 começa um segundo bloco profético, que eu visualizo a carta, uma segunda perícope, ou um segundo capítulo. Romanos do 1 ao 8, para mim é um capítulo só. É uma perícope, é um assunto. Chegou em Romanos 9, houve uma pequena mudança que está relacionada com o primeiro bloco. Assim também, como diz Oséias, citou o nome do profeta. Como diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós sois meu povo, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Entendeu? De novo. Assim também como diz Oséias.
Colocou o nome do profeta. Raramente ele faz isso, hein? Colocar o nome do profeta e 3 versos do capítulo 1, do capítulo 2 e um de um outro capítulo. Isso é raro. Muito importante, então. Chamarei povo ao que não era povo e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Qual é a mente do apóstolo Paulo aqui? Eu vou ensinar algo que já foi falado, porque no final da carta ele disse que queria trazer tudo isso à memória mais ousadamente. E vou falar algo para a igreja que elas vão entender, porque já foi ensinado, porque elas leem. Porque, entre aspas, porque não tem YouTube, não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem grupos do WhatsApp, não tem ninguém querendo prestar concurso, não tem ninguém querendo fazer outras coisas, a não ser estudar a palavra de Deus. Eles vão entender. Paulo pegou um verso de Oséias 1, um verso de Oséias 2 e outro de Oséias, eu acho que 13, 4, esqueci. Catou isso, está relacionado, e ele pegou e tacou em Romanos na sua carta. O que Paulo tinha na mente? O contexto do profeta Oséias. Isso que ele tinha na mente. Não tinha como ele jogar o livro todo aqui. Ele tinha que jogar textos-chave, principais da carta. E tacou na carta. O que o apóstolo Paulo tinha na mente. O que Deus tinha na mente. Eu vou falar o que Deus agora tinha na mente. Que está relacionado com os meus vídeos antigos. Com os meus vídeos que falam do poder misterioso das Escrituras. Eu vou inspirar o meu apóstolo, que está entendendo o que está falando, o meu profeta Paulo, a não escrever casa de Israel, casa de Judá, Efraim, Judá. Não vou inspirar isso. Eu vou inspirar ele falar de uma maneira onde eu vou revelar para uns e ocultar para outros. E quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, eu vou levantar pessoas que conectam as palavras dos meus apóstolos e profetas do Novo Testamento com as palavras dos meus apóstolos e profetas do Antigo Testamento. E aí eu vou restaurar a visão das Escrituras. As pessoas vão começar a olhar para um contexto maior e vão amar a minha palavra de maneira melhor. É isso que tinha na mente de Deus. Entendeu? Então, a gente tem que Oséias. Quer saber o que Paulo tem na mente? Vamos em Oséias. É a sinalização do Espírito Santo. O texto que Paulo usou se encontra em Oséias lá para o finalzinho, mas vamos ler o capítulo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Vê que a palavra terra aqui foi usada limitada, de maneira limitada ao Oriente Médio. E nesse ângulo aqui, nesse ponto, para Israel. Não foi a terra toda que se prostituiu. Deus está falando que vai simbolizar um casamento com quem ele é casado. Deus não é casado com a terra toda. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu a um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezael, porque daqui a pouco castigarei pelo seu sangue de Jezael a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Gente, só para você encontrar a solução, a explicação por que Deus está falando aqui, é o Espírito Santo falando, você tem que investigar as Escrituras, só para compreender essa parte. Mas vamos seguir. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezael. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse-lhe o Senhor a Oséias, é palavra do Senhor, tem importância, ele não fala nada sem sentido, por acaso. Paulo viu isso, tanto é que ele captou aqui o contexto, um texto que nos remeteria ao contexto e jogou na sua carta. Põe-lhe o nome de desfavorecida. A palavra aqui, que você vai ver em algumas traduções, e que está no hebraico, é lo-ruamá. Lo-ruamá. Lo é não, ruamá é misericórdia. Por isso que foi colocado aqui desfavorecida. Perde um pouco do sentido, né? Jezrael, que é o nome do primeiro, é Deus semeia. Segundo, Lo-ruamá. Coloca o nome de Lo-ruamá. Porque eu não tornarei mais a ter misericórdia a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá, já está falando de duas casas aqui, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida Lo-ruamá,
concebeu e deu à luz a um filho. Disse-lhe o Senhor a Oséias, terceira vez, igual com Isaías, 3 filhos. Põe-lhe o nome de não meu povo. A palavra no hebraico aqui é lo-ami. Lo é não, ami é povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É a frase que está em Romanos. Vocês não são meu povo, nem eu sou vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Essa é a frase que apareceu em Romanos. Ele não anulou o contexto das 2 casas e nem anulou o verso seguinte. Verso 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. É Cristo e o corpo é a igreja. E subirão da terra a cabeça, o corpo, Judá e Israel, porque grande é o dia que Deus semeia, grande é o dia de Israel. O que Paulo tinha na mente para ele catar um texto aplicado às 2 casas de Israel, na verdade a casa de Israel, e pôr para os gentios? É isso que eu queria perguntar para qualquer pastor, para qualquer pessoa que um dia conheceu a palavra, a mensagem das 2 casas de Israel, e anulou ela, assim como fez o pastor. Até esqueci o nome dele. Faz tempo que eu não passo lá para ver o que ele está postando. É um pastor pré-tribulacionista, Jefferson Neto. Eu queria saber qual é a explicação para isso. O que Paulo tinha na mente? Paulo tinha na mente alguma coisa relacionada à casa de Israel. Quando Deus fala lá em Jeremias 31, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ali entre os gentios. Por onde? Pela casa de Judá? Não, pela casa de Israel. Como que eles entram? Quando vocês entenderem como que os gentios entram pela casa de Israel, é claro que aí é necessário entender o que é casa de Israel, mas quando vocês entenderem, aí vocês vão chegar em Apocalipse e vão falar, que grandeza de livro. Vão chegar nas cartas de Paulo e vai falar, meu Deus. Então é isso que ele está anunciando? É isso que ele está anunciando com mais ousadamente? Esse é o Evangelho de Deus? Aí vocês vão olhar para o que vocês aprenderam e vão falar, que pobreza. Não deixei de ser salvo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas que pobreza. Por isso que as pessoas não têm vontade de ler a palavra de Deus. Não tem o brilho, não enxerga o brilho da palavra de Deus. Por causa de conhecer isso. Por causa de não conhecer isso. Então é claro que eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Eu só sei que eu posso falar, o que eu posso falar até aqui é que são 2 casas de Israel, um reino dividido que Deus prometeu unir, e quando ele vai unir, através das 10 tribos, ele vai chamar os gentios. A prova é que esse texto aqui está aparecendo em Romanos. Essa é a prova. Entendeu, irmãos? Então, se vocês nunca assistiram esse vídeo das 2 casas de Israel, o link está na descrição, não perca tempo, assista. Se você já assistiu, isso é um argumento para você puxar pessoas para essa mensagem. Eu vou fazer um outro vídeo. No outro vídeo eu vou puxar um outro argumento de Oséias, vou relacionar com Romanos. Vai ser quase as mesmas coisas, mas com outras informações. Tá bom? Então é isso daí. Espero que você tenha entendido o que você tem que fazer. Tá? Vocês viram que é coerente. Não tem como fugir disso. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. E a gente se vê nos próximos vídeos.